Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, para hoje, no nosso canal, eu pensei e estudei um pouco para trabalhar esse seguinte tema: a fé e a razão em Agostinho. Mas antes, vamos pensar um pouco quem foi Agostinho. Agostinho foi um importante filósofo que viveu ali em meados, da Idade Média, e ele não só foi um filósofo, como escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, que viveu durante a dominação do Império Romano, né, dentro ali da Idade Média, no período que historicamente conhecemos como Idade Média. Ele, então, como teólogo, vai desenvolver um brilhante estudo, pensamento e formação das ideias do povo de sua época. Então, Agostinho ele parte da seguinte ideia: a razão que nós temos, ela é algo natural e ela é concedida por Deus aos homens para que eles conheçam a verdade. Então, é aquela ideia, né? A razão é algo que foi concedido a nós, segundo o pensamento cristão agostiniano. E outro meio também bastante refletido nesse aspecto é que a revelação que Deus faz ao homem. Deus revela as coisas e ainda concede a ele ter como uma das ferramentas, né, da sua existência a razão para conhecer as coisas. E assim se conhece a verdade pela fé. Ele vai dizer que a fé me faz conhecer a verdade dentro do pensamento cristão de Agostinho. Meio que alcança o que a racionalidade não dá conta. Aqui ele traz um outro pensamento também importante, que ele vai dizer que tem coisas das quais a razão não consegue explicar, não consegue entender. Aonde ele coloca, tem coisas que a fé nos mostra, nos esclarece, que a razão não dá conta, ou seja, ela não consegue explicar. E a fé, né, ela é justamente aquela que vai preparar o homem à reflexão, para que ele tenha discernimento de como as coisas são, por que as coisas são, né? E também para quê. Dentro desse discernimento, a fé vai clareando a mente humana e a alma do ser, do indivíduo, de todo cidadão, vamos dizer assim. O que dentro dessa questão vai dizer, e principalmente a quem dirige a sua crença, ou seja, a sua fé, a sua crença se dirigem a quem? A um único Deus, dentro aí do pensamento cristão aí da Idade Média, a partir de Agostinho. E aí, continuando essa reflexão, é interessante que Agostinho vai tentar fazer e conciliar fé e razão. E como ele vai fazer isso? Primeiro ele vai dizer que a fé é um dispositivo que é inerente ao ser humano, ou seja, é natural de cada um de nós. Independente da cultura a qual estejamos inseridos, mas que nós a exercitamos durante a nossa vida. Então a fé é uma coisa natural do ser humano. Nós acreditamos, nós botamos a nossa fé nas coisas e principalmente em Deus, no sentido espiritual. Do outro lado, a razão, ele vai também afirmar, é o pensamento mais crítico, né? Aquele que me faz questionar, que me faz buscar respostas e raciocínios lógicos sobre determinadas coisas. Que o indivíduo desenvolve, então, no intuito de desvendar a verdade na sua essência. E aí ele entra dentro da filosofia, né? A filosofia está buscando os fundamentos e a essência das coisas. Que ele vai dizer que fé e razão vão então caminhar juntas aí dentro do seu pensamento. Qual é a relação entre ambas dentro desse pensamento agostiniano? Ele vai defender que a fé e a razão estão em sintonia e se complementam. Ou seja, uma tem sintonia com a outra e o que falta numa, a outra complementa. Então isso é legal pensar, né? Um teólogo e filósofo e escritor dentro desse contexto que vai buscar conciliar esses dois campos tão distintos, mas que se harmonizam ali. Então, dentro dessa explicação, ambas têm seu ponto de vista, mas ele vai dizer que a fé, ela auxilia, né? Ele vai dizer que é preciso ter fé para se chegar à razão, e a razão consegue chegar à fé também. Só que tem uma frase dele que ele coloca, né? É preciso crer para conhecer. E aqui ele faz essa questão didática, ele coloca a crença primeiro para depois o conhecimento. Subordina temporariamente a razão para dizer, para eu ter conhecimento eu preciso ter fé. Porque quem concede a razão a mim é Deus,
e é ele que por revelação me faz conhecedor das coisas do mundo. Então, dentro desse contexto, Agostinho também ele vai falar, né? Aqui eu trago duas frases dele fortes também para a gente entender um pouco mais o pensamento cristão desse autor, desse filósofo, que diz o seguinte: se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode, então, consistir em outra coisa que em amá-lo com toda a nossa mente e alma. Então, aqui essa é a ideia da estreita sintonia de Deus com a nossa mente, com a nossa fé e com a nossa alma, com a nossa racionalidade. Porque tudo é concedido por Ele e nos faz entender melhor os mistérios da vida, da existência humana. Outra frase também de Agostinho é que ele coloca: o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Tá aquela ideia, né? Então é aquela ideia. Esse mesmo Deus que revela os mistérios para o homem sobre o mundo e infunde nele essa virtude da fé, também é o mesmo Deus que dotou o espírito humano da luz da razão. Ou seja, a luz que ilumina a razão para conhecer é revelada por Deus. Então Deus revela a nós aquilo que quer que nós conheçamos dentro do pensamento cristão de Agostinho. E é interessante pensar também de onde vem a origem da palavra fé, já que estamos, né, fazendo uma reflexão filosófica cristã do pensamento aí de Agostinho. Parte de duas derivações a palavra fé aqui dentro das minhas leituras, né? A primeira, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, de crença, de acreditar em algo e seguir fortemente naquilo que se acredita. E também tem uma outra origem que é do latim, que é fides. Fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, todo indivíduo que tem fé, ele acredita, do princípio grego, em algo, e dentro do latim ele tem uma fidelidade, de fides, né? Ele tem uma fidelidade a qual aquilo no que ele acredita. Então, dentro dessas duas terminologias, a gente passa a entender melhor, né? E dentro do contexto religioso, a gente vai ver que a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Então, acho que esclareceu um pouco esse pensamento interessante do autor aí. Desde já agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Fica ligado lá no canal. Tchau, tchau e até mais.